Agora sim. Bom dia, Léo. Então, deixa eu só tirar isso aqui, Bom gente. dia. Bom dia. Pronto, agora sim. Então, nós começamos na aula passada a caracterizar a região sudeste, né? Que é a região onde nós vivemos. Como nós dissemos na aula passada, a região sudeste, ela é a segunda menor região, né? Só perde para a região sul, que tem 3 estados apenas, enquanto a região sudeste, no caso, que é a segunda menor, tem 4 estados, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. E apesar de ser a segunda menor região, né, ocupando aproximadamente 10% do território brasileiro, é a região que mais concentra as populações do Brasil. Então, no Brasil, melhor dizendo. Então, no Sudeste, que representa 10% do território brasileiro, nós temos um pouco mais de 42% da população brasileira. Esses dados nos faz entender uma coisa. A região Sudeste foi ótimo, né? A região Sudeste, ela é muito populosa, ou seja, tem muita gente morando no Sudeste. E eu falei isso com vocês na semana passada, né? Qual a consequência de você ter muita gente morando em uma região? Você pode ter problemas como nós temos, que é a questão da dificuldade da mobilidade urbana. Alguém entrou aqui na aula, tem que aceitar aqui. É o Lucas. Dificuldade de locomoção, né, que tem a ver com esse problema da mobilidade urbana. Nós temos problemas como falta de emprego para todos, falta de moradias, porque é muita gente morando numa região tão pequena. E soma-se a isso, né, a questão da falta do planejamento do governo aí para receber essa população. Enfim. E para além dessas consequências, quando nós falamos em muitas pessoas em um espaço relativamente pequeno, nós lembramos do que nós chamamos de densidade demográfica, que eu expliquei para vocês que o conceito de densidade demográfica é definido da seguinte forma: é a relação entre a quantidade de pessoas distribuídas por quilômetro quadrado. E aí, vendo essa tabela da página 43 do livro de vocês, nós percebemos que, se compararmos, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro tem uma maior densidade demográfica. Por quê? Tem muitas pessoas morando num tamanico muito pequeno, que no caso é o estado do Rio. Então, é necessário destacar isso quando nós falamos de Sudeste, né? Muitas pessoas, ou seja, é uma região muito populosa, e alguns estados apresentam uma elevada densidade demográfica, como é o caso do estado do Rio de Janeiro. Além disso, eu iniciei esse capítulo falando para vocês o porquê que a região Sudeste pode ser considerada como uma selva de pedra, né? Por conta das inúmeras construções, por conta das inúmeras transformações causadas por nós, seres humanos, aqui na região Sudeste. Então, assim, se nós pudéssemos classificar as regiões de acordo com as modificações que nós, seres humanos, causamos, com certeza a região Sudeste é uma das que mais sofreu e sofre ainda com a ação nossa, a ação humana, a ação dos homens, né? E aí, avançando um pouquinho, nós falávamos aqui na página 44 sobre o início das atividades econômicas. Na verdade, turma, só desenrolar aqui o fio. Na verdade, se vocês têm reparado, desde quando nós estudamos a região Nordeste, nós, em certo momento, acabamos falando sobre as atividades econômicas desenvolvidas nessas regiões. Por quê? As atividades econômicas, elas sempre foram e continuam sendo um dos principais fatores atrativos de população. Então, normalmente, as pessoas se deslocam, migram, por conta das atividades econômicas. Ou seja, a pessoa vai em busca de emprego, ou a pessoa vai abrir um negócio. Ou seja, ela sempre, normalmente as pessoas sempre migram relacionadas às atividades por conta das. Eita, tem alguém com o microfone aberto. Migram por conta das atividades econômicas. E no caso do Sudeste não foi diferente. O caso do Sudeste seguiu essa regra. E aí, então, nós falamos ali na página 44 que entre o século XV e o início do século XVIII, basicamente, a região Sudeste ela não foi um ponto importante do nosso território nesse sentido de desenvolvimento de atividades econômicas. Por quê? Inicialmente, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles
visualizaram de cara a exploração do pau-brasil, que de forma geral se concentrava em todo o litoral brasileiro. Posteriormente à exploração do pau-brasil, nós tivemos o início do ciclo do açúcar, que se concentrou no Nordeste e que acabou levando, né, à inauguração da nossa primeira capital, que foi em Salvador, na Bahia. E aí o açúcar brasileiro, explorado ali, desenvolvido pelos portugueses no Nordeste brasileiro, fez com que as demais regiões do Brasil ficassem meio que abandonadas. Assim, os portugueses não ligavam tanto. Existiam alguns portugueses que moravam no Sudeste, né, eram chamados colonos, mas o foco de Portugal, né, era a exploração da cana-de-açúcar ali no Nordeste. Hanna, o que os colonos, então, que viviam no Sudeste faziam nesse período em que o foco era a cana-de-açúcar lá do Nordeste? Bom, deixa eu só aceitar aqui o Emanuel. Pronto. O que os colonos portugueses que viviam no Sudeste nesse período, entre o século XV e o século XVIII, faziam aqui na região era o seguinte: eles iam em busca de algo que poderia gerar dinheiro para eles. Tá? Porque eles sabiam que o foco era a exploração da cana-de-açúcar no Nordeste. Mas eles pensavam o seguinte: caramba, nós precisamos conseguir dinheiro, precisamos conseguir desenvolver a área onde nós vivemos, que é aqui o Sudeste. Tudo bem que naquela época não tinha essa divisão de Nordeste, Sudeste, tá? Então, eles pensaram o seguinte: bom, aqui no litoral, né, eu não estou percebendo muito alguma riqueza que a gente possa explorar. Mas, de repente, mais para o interior do Brasil, né, saindo do litoral brasileiro e indo mais para o interior, tem algum recurso que nós possamos explorar. Então, os portugueses, os colonos portugueses, se uniram aos jesuítas e foram para o interior do Brasil. Por quê? Os colonos queriam riquezas e os jesuítas tinham uma ideia de catequizar. Então, quando eles chegaram mais ao interior do Brasil, o que eles encontraram? Os colonos portugueses encontraram ouro, tudo bem? E os jesuítas encontraram indígenas para catequizar, tudo bem? Esse processo, né, de saída do litoral e ida para o interior, feita pelos jesuítas e pelos colonos portugueses, são chamados de entradas e bandeiras. Provavelmente vocês já viram isso em história ou ainda vão ver, tá bom? Essas expedições, tá? Elas eram chamadas de entradas e bandeiras. Só para quem está meio ainda perdido aí, o que eu estou falando, eu já conversei com vocês na semana passada e está na página 44, tá bom? Uma coisa importante é se falar, tá? Às vezes fala, ai, Hannah, isso tem mais a ver com história do que com geografia. Para de graça, tá? Tem a ver com geografia, sim. E aí eu vou te explicar o porquê. Porque na geografia nós estudamos as transformações do espaço, né? Então, se as pessoas elas acabam se localizando em uma determinada região do país, elas acabam levando a um desenvolvimento da economia daquela área e, por sua vez, acabam transformando aquele espaço. Então, a geografia coloca o narizinho dela ali para pesquisar e entender isso tudo, né? Essas transformações no espaço. E falando sobre isso, quando nós falamos desse processo das entradas e das bandeiras, né, essas expedições feitas por colonos portugueses e pelos jesuítas, né, para o interior do Brasil, eles ignoraram o Tratado de Tordesilhas. Todos sabem o que é o Tratado de Tordesilhas, né? Basicamente, o Tratado de Tordesilhas era aquela linha imaginária que dividia a área em que Portugal poderia explorar e qual era a área que a Espanha poderia explorar. Então, meio que assim, olha, Portugal, tu não vem para o meu espaço que eu não vou para o teu. Era esse o objetivo da linha do Tratado de Tordesilhas. Só que Portugal meio que deu uma ignorada. Na verdade, esses colonos do Sudeste deram uma ignorada. Percebam, na página 44, esse mapinha aqui, olha. Principais entradas e bandeiras, século XVI e XVIII. Esse mapa aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá meu dedão aqui. Esse. Tá? Reparem que tem uma linha que é vermelha. Conseguiram identificar aí a linha vermelha? Que é uma grandona. Eita. Sim. Conseguiram identificar? Essa linha vermelha, sim, segundo a legenda do mapa, diz assim, olha, captura de índios.
essa linha, gente, mostra como que essas expedições elas ultrapassaram a linha do Tratado de Tordesilhas. Porque veja aí a linha do Tratado de Tordesilhas, que é essa linha preta aqui na vertical. O lado de Portugal era essa faixa do Professora, qual a Achou? linha do Tratado de Tordesilhas? Essa aqui, ó, tem até escrito aqui, ó, Meridiano de Tordesilhas. Essa aqui, Maria. Ah, tá, sim. Ah, Tá? tá, valeu, professora. Qual que é a página, tia? Página 44. Página 44. Então, Portugal deveria explorar essa parte aqui. Segundo esse tratado, Portugal só poderia explorar somente esse lado aqui do Brasil. Essa faixa litorânea aqui. Tudo bem? Enquanto esse outro lado, o lado oeste da linha do Tratado de Tordesilhas, seria explorado pela Espanha. Mas os colonos portugueses ignoraram esse Tratado de Tordesilhas, ou seja, eles ultrapassaram essa linha imaginária em busca de metais preciosos e em busca de indígenas. Ana, por que você está falando isso? É de história. Não, calma, você vai entender. Caiu alguma coisa aqui no chão. Por quê? Isso é importante. Porque esse fato dos colonos portugueses e dos jesuítas terem ignorado essa linha do Tratado de Tordesilhas fez com que o território brasileiro se expandisse. Porque se hoje nós somos um país, lembram, de dimensões continentais, tem muito a ver com essa atitude dos colonos e dos jesuítas. Porque quando eles foram para o interior do Brasil, ignorando a linha do Tratado de Tordesilhas, Espanha olhou aquilo e falou: caraca, olha os portugueses, olha o que estão fazendo. Eles estão avançando, eles estão conquistando novos territórios. Então, Espanha propõe um novo tratado para substituir o Tratado de Tordesilhas, que foi o Tratado de Madrid, né? Segundo esse Tratado de Madrid, agora não teria mais essa linha imaginária. Os portugueses poderiam chegar e conquistar qualquer área do território, assim como os espanhóis também poderiam avançar para qualquer lado. E acabou levando a esse território que nós temos do Brasil, que é essa forminha aí de bife, tá bom? Então, essa atuação dos colonos e dos jesuítas foi importantíssimo para a expansão do território brasileiro para as áreas mais ao interior. Tranquilo até aí, gente? Fala comigo. Lucas de Oliveira falou para a gente invadir Portugal. Ai, meu Deus, e pegar nosso ouro de volta. Tranquilo ou dúvidas? Tranquilo. Tranquilo? Então tá, então vamos avançar. Então isso aí eu falei para vocês já na semana passada, tá? Eu só tô dando aí um remember. E aí a gente vai avançar um pouquinho lá para a página 46, tá bem? Então, quando nós temos essa inicial busca pelo ouro, ali mais ou menos no século XVII é que essa busca por ouro se aprofundou. Por quê? Inicialmente buscaram ouro, pesquisaram a área onde poderiam encontrar e identificaram na região de Minas Gerais importantes reservas ouríferas. Então, as pessoas identificaram, caramba, os colonos, caramba, temos ouro aqui nessa região de Minas Gerais. Então, nós tivemos o surgimento de várias cidades, a cidade de Ouro Preto, de Mariana, de Diamantina, tudo bem? Percebam que o nome das cidades, né, Ouro Preto, Diamantina, tem a ver com essa descoberta de metais preciosos, né, valiosos. Então, nesse momento, houve desenvolvimento de outras atividades econômicas. Por quê? Como eu falei para vocês inicialmente, toda e qualquer atividade econômica acaba atraindo a população, fazendo com que a população migre para essa área de desenvolvimento econômico, né? E não foi diferente em Minas Gerais. Essas cidades acabaram atraindo um grande contingente de pessoas, ou melhor, um contingente populacional, tudo bem? Então, quando se descobriu ouro na cidade, a população falou: eita, vou para lá então. E quando a população se deslocou para essas áreas em Minas Gerais, isso fez com que outras atividades viessem a se desenvolver. Atividades como comércio, atividades como construção de moradias, tudo bem? Uma série de outros elementos, de outras atividades começaram a se desenvolver por conta desse ciclo do ouro, tá bem? Tranquilo?
Ian falou, não é seu ouro. Portugal, não é seu ouro, é nosso ouro. Pois é. Não sei se vocês já viram isso, mas alguns países, se não me engano foram países africanos, reivindicaram das suas antigas metrópoles todas as suas riquezas novamente. E alguns países tiveram que devolver. Não sei se vocês já viram essa notícia. Depois qualquer coisa eu posso compartilhar com vocês na aula que vem, talvez. Mas é real. Alguns países já pediram de volta as riquezas que foram roubadas e tiveram de volta. Obras de arte, coisas do tipo. Professora, Oi, Maria. mas tipo assim, Hum, o Brasil hum. também já pode ser pego ouros de outros De... continentes, Ah, de ah. outros. Não, não tem como. Sabe por quê, Maria? Porque nós, ao longo da história, nós fomos colônias, né? E enquanto colônias de exploração ainda, né? Nós, por termos sido colônias de exploração, Foco. a população brasileira que aqui se formou nunca foi em busca de explorar outros países. Porque quem comandava as relações, né, essa lógica de exploração no período colonial, eram as chamadas metrópoles, né, que eram principalmente os países europeus. Aí tinha Inglaterra, França, Espanha, Portugal e por aí vai. Professora, mas quando começaram a Hum, coisar o Brasil, como se fala? hum. Explorar o Brasil, já era bem conhecido. E, tipo assim, não tinha nenhuma pessoa, tipo, não presidente, mas lá naquela época, que impedisse isso. Aqui no Brasil, É, na verdade, assim, segundo os estudos históricos, diz que o povo originário aqui do Brasil eram os indígenas. E a forma de organização social dos indígenas não tinha essa figura, né, de um presidente ou de um governo que centralizasse, né, a ordem desse território que hoje em dia nós conhecemos como Brasil. Porque a organização social dos indígenas, Maria, é distinta do que nós conhecemos, né? Hoje em dia a gente pensa como você falou, nossa, não tinha um presidente e tudo mais, mas na organização social dos indígenas não existe essa figura, né, um indivíduo que centraliza o poder nas suas mãos, entende? Então, na verdade, os grupos indígenas, eles se dividem em grupos, né, são organizados em grupos que têm identidades próprias e organização social própria. Então, assim, e além disso, eles tinham uma relação de ajuda mútua, né? Então esses grupos se ajudavam, eles entendiam que a terra pertencia a todos eles, então eles não viam com a terra, a relação entre eles como uma questão de domínio, de poder, de um ter que dominar o outro, isso não existia, entende? Então por isso algumas pessoas falam, caramba, mas por que os indígenas não resistiram aos portugueses? Porque na lógica indígena, o outro nunca representa uma ameaça, entende? Eles não imaginariam que os colonos portugueses que estavam chegando queriam explorar e, enfim, até aprisioná-lo e usar eles como mão de obra forçada. Eles nunca imaginariam isso, porque não era a realidade que eles viviam, entende? Então, não tinha esse governo centralizado na figura de uma pessoa apenas como o caso de um presidente, não tinha. Tá bom? obrigada, professora, entendi. Nada. Então, avançando aqui um pouquinho, isso também eu já falei com vocês na semana passada sobre essa descoberta do ouro. Nesse momento da descoberta do ouro em Minas Gerais, gente, só para vocês terem uma ideia, foi encontrado tanto ouro, que Portugal falou o seguinte: olha, gente, a nossa capital não vai ser mais Salvador, vamos mudar a nossa capital para o Rio de Janeiro. Porque Salvador, que era a capital, ficava muito distante dessa área que agora era o foco, né, da economia aqui da colônia brasileira. Então, Portugal transfere a nossa capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro fica mais próximo a Minas, né? As duas se encontram ali na região, aqui, né? Na região sudeste. E aí tem algumas consequências, né? Nós falávamos sobre isso. No final dessa página 46, onde diz o seguinte: além de deslocar o eixo político-econômico do Nordeste para o Sudeste da colônia, ou seja, com essa transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, a mineração propiciou, olha só, a ocupação rumo ao interior do Brasil e não apenas limitada ao litoral, foi o que eu já tinha falado com vocês lá no início, agora há pouco, né? Isso, na verdade, já tinha começado com os colonos
e com os jesuítas, lá no século XV ainda, século XV, XVI, XVII, e se aprofundou nesse momento da descoberta do ouro. Outro aspecto, um grande crescimento demográfico, foi aquele papo que eu falei com vocês, né? Quando uma atividade econômica começa a ganhar destaque em uma área, isso acaba atraindo a população. Então, ele continua falando, pessoas de toda a parte da colônia, especialmente, portugueses, inclusive imigrantes, se dirigiram para a região de garimpo, atraídas pela possibilidade de enriquecer. E, por último, o desenvolvimento de um comércio interno. Também falei isso com vocês. Normalmente, uma atividade atraindo muitas pessoas vai levar ao desenvolvimento de outras atividades. Então, ele fala aqui, o desenvolvimento de um comércio interno originado da necessidade de abastecer com alimentos e outros itens a população que vivia na região mineradora, tá? E aí tem um gráficozinho mostrando o crescimento da exploração de ouro no Brasil, que era exportado para Portugal, tá bem? Gente, não parece, tá? Mas tudo isso eu já tinha falado com vocês, só dei um remember aí, porque, como eu falei, nós estamos bem adiantados no conteúdo. E agora sim, o que eu quero falar com vocês está aqui nessa página 47, que foi o início da exploração do café no Brasil. Bom, normalmente, as atividades econômicas, elas são chamadas de ciclos. Não sei se esse assunto vocês já estudaram em história? Me tirem essa dúvida. Sobre o ciclo do açúcar, a exploração do pau-brasil, o ciclo do ouro, o ciclo do café. Vocês já estudaram isso em história? Acho que mais ou menos, tipo assim, não isso tudo, mas assim, umas partes ou outras. Tá bem. Quando vocês estudam esses assuntos, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, café, vocês estudam com o seguinte nome, ciclo. Então é chamado de ciclo do pau-brasil, ciclo do açúcar, ciclo do café. Quando nós falamos nesses ciclos, na verdade, são atividades econômicas que começam a se desenvolver muito bem e que depois entram em declínio. E aí surge uma nova atividade econômica que se desenvolve muito bem e depois entra em declínio. Depois surge uma nova atividade, desenvolve muito bem e depois entra em declínio. Por isso que nós estamos falando de várias atividades. Tem microfone aberto? Aberto. Por isso nós estamos falando aqui de diversas atividades econômicas. Então, o ouro, ele acabou, como nós acabamos de ler, né? Ele acabou atraindo muita gente para a região ali de Minas Gerais, explorando esse ouro. Em determinado momento, é fato, esse ouro ele ia acabar ou ia diminuir. Porque o ouro não é um produto desenvolvido pelo ser humano. O ser humano não tem capacidade no laboratório, deixa eu produzir ouro. Pô, se fosse assim, estaríamos todos riquíssimos, né? Imagina que maravilha. Mas não é esse o caso. O ouro, ele é dado pela natureza, ele é encontrado na natureza. Então, em determinado momento, obviamente, a natureza iria deixar de oferecer esse ouro, porque para ele se formar demora alguns milhões de anos. E isso aconteceu aqui no final do século XVIII. O ciclo do ouro começou a entrar em queda. Como eu falei, todos os ciclos eles começam a se desenvolver muito bem e depois eles começam a entrar em queda. E a queda, né, do ciclo do ouro foi no final do século XVIII. Por quê? Esse ouro começou a ficar cada vez mais escasso. Tudo bem? Então, entre o final do século XVIII e início do século XIX, os portugueses falam, caramba, ouro tá acabando, né, gente? Que coisa! O que a gente vai fazer agora? E tiveram a brilhante ideia de explorar, de cultivar o café. Mas esse ciclo do café, que começou a se desenvolver no final do século XVIII e início do século XIX, ele começou a ser desenvolvido não em qualquer parte do Brasil. Não era assim, planta café lá na região norte, planta café no sul, planta café no centro-oeste, no nordeste. Não, tá? Qualquer cultivo agrícola necessita que a gente venha analisar alguns aspectos. Por exemplo, o tipo de solo. Não sei se vocês vão se lembrar, mas ano passado eu falava com vocês sobre o solo chamado de terra roxa, que na verdade esse solo tem uma cor vermelha. Lembram disso? Ótimo. Eu lembro. Essa terra roxa ela é encontrada no norte do Paraná e em São Paulo.
E se vocês lembram, esse solo ele é super fértil, ou seja, tem muitos nutrientes maravilhosos para que o cultivo agrícola se desenvolva muito bem. Então, os portugueses viram que tinha terra roxa no norte do Paraná e em São Paulo, principalmente em São Paulo. Então, eles falaram, que interessante, hein? Eu acho que se nós plantarmos o café aqui, vai dar certo, vai dar bom. E assim eles fizeram. Eles começaram a desenvolver o café ali no Oeste Paulista, tudo bem? Mas não apenas em São Paulo, no Oeste Paulista. Na região ali do Rio de Janeiro, algumas áreas do Rio de Janeiro, também nós tínhamos esse cultivo do café. Então, basicamente, esse ciclo do café, ele se concentrou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, essa nova atividade econômica, ela se desenvolvendo no Sudeste, fez que o foco da metrópole portuguesa, né, de Portugal, continuasse aqui no Sudeste, desde lá do ciclo do ouro, porque o ciclo do ouro, como eu falei, entrou em declínio, e aí o café começou a ser desenvolvido. Mas aí nós saímos de Minas e agora nos concentramos no Rio e em São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, gente, até hoje o Brasil é o principal produtor e exportador de café. Então, se você pensa, Hanna, quem mais produz café no mundo? Brasil. Quem mais vende café no mundo? Brasil também. Tá bom? Nós somos os maiores produtores e exportadores de café no mundo. Tá? E aí, como eu falei, esse café começou a se desenvolver ali no final do século XVIII, início do século XX. E nesse momento surge uma figura que é conhecida como, ou melhor, algumas figuras conhecidas como barões do café. Ou seja, os donos de terras onde havia essa exploração, esse desenvolvimento do café, eles eram conhecidos como barões do café. Por quê? Barões dá dá uma ideia de que, nossa, que pessoa importante, né? E de fato, essas pessoas eram importantes no sentido de que elas tinham poder econômico, porque eles eram os donos da terra onde havia esse desenvolvimento do café, mas também poder político, por conta dessa riqueza que eles tinham. Tudo bem? Então, a riqueza desses homens, né, dessas pessoas, fazia com que eles tivessem destaque não apenas econômico, né, exercesse influência econômica, mas também influência política. Gente, fiquem tranquilos. Não sei se vocês sabem, mas eu não tenho feito chamada online aqui, né, ao vivo. Mas quando eu desligo a câmera, em off eu dou a presença. Então fiquem tranquilos, tá? Porque eu tenho acesso à listagem aqui de quem esteve online. Tá? Então podem ficar tranquilos, sem problema. Então, esse ciclo esse ciclo do café foi importante para... Até hoje nós tivemos esse destaque aí nessa produção e exportação do café e deu origem a essas figuras conhecidas como barões de café, que eram esses donos de terras que produziam café e com isso exerciam poder político e econômico aqui na região sudeste do nosso país. Uma coisa importante, ou melhor, duas coisas importantes também a se falar sobre o ciclo do café é o seguinte: graças a essa atividade econômica, nós tivemos a instalação de ferrovias no Brasil. O café... Professora, Oi? você já fez a chamada? Não, e não vou fazer ao vivo, não. Ela Vou acabou fazer de em off, falar. Ah, tá. tá? Duas coisinhas importantes para se falar ainda sobre o ciclo do café. O ciclo do café, ou melhor, o café, ele é exportado em sacas, tá? Sacas de café. Que basicamente são sacos, sabe saco de batata? Aquele saco que é feito aquele Sim. material mais rústico? Então, o café é exportado ali nas sacas de café. Só que imagina, aquelas sacas pesam quilos e quilos, é muito pesado. Então, qual a ideia desses barões do café? Eu preciso exportar bem rápido o meu café, porque quanto mais facilmente eu exportar, mais dinheiro eu vou ganhar. Então, eles implementaram as ferrovias. Por quê? Um trem, nós estudamos meios de transporte no passado. Um trem, quais são as vantagens do transporte ferroviário? Não tem trânsito, não pega trânsito, tem poucos acidentes, pode carregar muitas cargas. Então, os barões do café pensaram nisso tudo. Então, eles falaram, caramba, vamos investir em ferrovias. E assim fizeram. Então,
O café era desenvolvido ali na parte mais ao interior do Rio de São Paulo e era exportado pelas ferrovias, ou melhor, eles saíam do interior do Sudeste, ali no interior do Rio e de São Paulo, e eram transportados até o litoral pelas rodovias. E quando chegava ali no litoral, né, nos portos, eles, por navios, chegavam até os Estados Unidos e Europa. Então o trajeto era o seguinte: o café era desenvolvido em São Paulo e no Rio de Janeiro, ele era transportado até o litoral brasileiro pelas ferrovias. Do litoral brasileiro, esse café era exportado de navio até Estados Unidos e Europa, que eram os principais compradores do nosso café, tá bom? E a outra coisa importante de se destacar que eu ia falar com vocês é que quem plantava esse café, quem colhia esse café, eram os imigrantes. Nesse momento, não era utilizado mão de obra indígena e nem mão de obra escrava. Mas isso eu vou falar com vocês na semana que vem, porque 2 minutos aí eu não vou ter tempo, tá bom? Luan, não fica preocupado, tá? Eu falei, vou fazer a chamada em off, tá? Porque a gente economiza tempo. Professora, A gente economiza tempo. Emanuel, já vou te responder. Fala, Maria. por que o café ele é tão rico aqui no Brasil, né? Por ter várias terras férteis e não também em outras vegetações, por ter várias terras férteis. Então, cada gênero agrícola, Maria, eles necessitam de determinados tipos de nutrientes. O café, por exemplo, ele precisa dos nutrientes que são encontrados na terra roxa. Por isso que eles foram cultivados aqui nessa região, principalmente de São Paulo. Tá, obrigada. Tá bom? Cadê? O Manuel falou, as rodovias eram espalhadas pelo Brasil? Sim, Emanuel. Mas principalmente nesse momento inicial, as rodovias elas se concentravam principalmente nessas áreas onde nós já tínhamos o desenvolvimento de atividades econômicas, tá bem? Porque normalmente as ruas, né, as vias, as rodovias, elas são abertas em áreas onde vai haver circulação de pessoas e de transporte, né? Então, nas áreas onde nós temos uma grande circulação de mercadorias e pessoas, enfim, nós temos ali, acabamos tendo abertura de rodovias. Mas o que eu falei sobre o café foram as ferrovias, tá bom? Não sei se de repente você possa ter confundido aí, tá? Gente, tem alguns alunos do 8º ano que estão entrando aqui, meu Deus. Socorro. Queridos, dúvidas? Abra seu coração. Não. Não? Show. Então Júlia tá. Longo. Então tá. Do 8º ano, a Júlia. Tá bom, então. Então, na semana que vem, nós nos encontramos e damos continuidade a esse conteúdo, tá bom? Emanuel, então, ferrovias era só Sudeste nesse momento, tá bom? Já que você trocou aí, então, ferrovias era só no Sudeste. Meus amores, um beijo e boas aulas Tchau, para vocês. professora. Tchau. Até semana que vem.